dia, sejam bem-vindos ao Política com Michel. Peço inicialmente que sigam-me em minhas redes sociais. Facebook, vocês vão me encontrar como Fernando Correia. Instagram, @FernandoCorreia55. E no blog Conhecimento a Michel, conhecimentoamichel.blogspot.com. O tema de hoje é... Vamos falar com uma figura como o presidente Jair Bolsonaro, que conseguiu virar presidente. Vou começar esse podcast falando de algo recente. O Valdemar Costa Neto, ele elogiou Lula. Esse elogio provocou várias reações do Bolsonaro, que disse que não dá para comparar, que ele pode ser horrível, mas o outro cara é péssimo. Isso foi Jair Bolsonaro falando sobre a gestão de Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele expressou essa desaprovação em relação às declarações recentes do líder do PL, o Valdemar Costa Neto, que elogiou o Lula em uma entrevista. Teve um vídeo que foi divulgado nas redes sociais, eu vou passar esse vídeo para vocês visualizarem, mostrando ele em Angra dos Reis, Bolsonaro, onde ele demonstrou essa indignação diante dos elogios do atual presidente do Partido Liberal, PL. Segundo Jair Bolsonaro, essas afirmações são absurdas, vindo de um membro, esse membro do partido, que tem um potencial podendo desestabilizar o partido. Ele não mencionou o nome de Valdemar. Essas críticas surgiram após uma semana ter essa divulgação. Em uma entrevista, o Valdemar Costa Neto, ele elogiando o líder do PT. O ex-presidente, sem revelar detalhes, alerta sobre a possibilidade de implodir o partido devido a essas declarações inapropriadas internamente. Bolsonaro ele ironizou, sugeriu que se Lula ele é tão popular, ele deveria encontrá-lo para uma conversa informal, mas que adverte que não deve se aproximar. Na entrevista ao jornal O Diário, da região de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê, o Valdemar Costa Neto ele afirmou que Lula ele possui prestígio, enquanto o Bolsonaro ele tem carisma, não sei de onde, destacando que não é apropriado comparar o petista com o ex-presidente. Ele descreveu o Bolsonaro como muito mais desafiador de lidar, afirmando que o presidente não é uma pessoa comum. Diante da reação negativa dos próprios apoiadores do inelegível Bolsonaro, Costa Neto se defendeu nas redes sociais, argumentou que suas palavras sobre Lula foram retiradas de contexto. Em uma postagem no sábado, ele chegou a reiterar sua lealdade e fidelidade a Bolsonaro. Ele enfatizou que na política quem falta alguns princípios tem uma trajetória curta. De acordo com fontes próximas ao presidente do PL, o Valdemar ele conversou com Bolsonaro por telefone, compartilhou a entrevista completa realizada em dezembro de 2023. Bolsonaro teria expressado contentamento ao receber elogios, especialmente ao ser chamado de fenômeno. Em um vídeo divulgado em 15 de janeiro, Bolsonaro alegou ter sérios desentendimentos com um membro do partido que ele integra. Questionado se Valdemar buscava minar a legenda, questionando, né? Segundo aliados do ex-presidente Valdemar, ele busca fortalecer sua posição na seleção de candidatos para as eleições municipais. De acordo com fontes próximas, ele teve essa conversa com o Bolsonaro e para tentar, contornar essa situação. Mas o que a gente consegue visualizar é que agora tivemos também um prefeito lá do Rio de Janeiro com essa calamidade que está passando, com esse fenômeno da natureza, elogiando também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela sua postura como líder, pela contribuição, pela determinação do presidente da República do Brasil,
o petista Lula. Então dá para perceber que alguns líderes já estão se rendendo para a administração lulista. Eu acho que o PL vai vir forte e isso vai fazer diferença lá em 2006. Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problemas tem. Essa semana tem um problema sério, não vou falar com quem. Não, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoas do partido dando declaração absurda. Como o Lula é extremamente popular. Manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Não vem? Decide a grande você entendeu. Não sai nem na praia, ele fecha a praia, né? Pra ele. Eu ia falar besteira aqui, ó. Depende da pessoa, até bacana, né? Aquela, pô. E agora botou aquela pergunta também que nasceu primeiro. Tirou A reação que eu me encontro, eu não posso partir por esse tipo de brincadeira, né? Que eu posso falar. Quem nasceu primeiro? Isso faz parte do humor nosso. E um projeto que está lá, vocês sabem quem está apoiando, para acabar com isso daí. Acabar com o humor no Brasil. Acabar com a graça, quando a piada passou a ser crime no Brasil, tudo é. Fico imaginando se tivesse vivo o Costinha, que é mais velho, quando ele falava aquelas piadas da. Se você ria porque ele era ruim. Jair Bolsonaro e por que ele foi eleito presidente do Brasil em 2018. Vocês viram um vídeo? Ele é uma pessoa bastante esdrúxula. O Jair Bolsonaro, ele é um militar da reserva. Ele é político brasileiro, ingressou na política lá na década de 80, sendo eleito vereador do Rio de Janeiro uma vez e deputado federal 7 vezes. Ao longo de seu mandato, ele propôs 171 projetos, conseguindo apenas 2 deles fossem aprovados na Câmara. Uma pessoa que ficou 8 anos como entre vereador e deputado. Foi eleito presidente em 2018, em uma campanha eleitoral que foi marcada por um atentado contra a sua vida. Recebeu 55% dos votos no segundo turno e governou durante 4 anos. Seu governo ele foi marcado por uma série de polêmicas, como o aumento inflacionário, o aumento do desmatamento da Amazônia. Tivemos também a postura péssima no combate à Covid-19, matando diversas pessoas. O Bolsonaro ele nasceu lá no dia 21 de março de 1955. Ele é filho de Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi. É um militar da reserva e político brasileiro. Bolsonaro ele ingressou no Exército na década de 1970. Ele graduou-se lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Na década de 1980, o Bolsonaro envolveu-se em 2 polêmicas nas Forças Armadas, que essas polêmicas elas trouxeram bastante popularidade para ele. Ele foi eleito vereador lá do Rio de Janeiro em 1988, foi eleito para o cargo de deputado federal, sendo que praticamente não fez nada na sua vida política. O governo Bolsonaro ele não conseguiu se reeleger-se em 2022, tendo sido derrotado por Lula. Na juventude, o que podemos dizer? O Bolsonaro na juventude ele teve pouco a ser demonstrado. Existe uma polêmica sobre o seu local de nascimento. Na certidão de nascimento dele aponta que ele nasceu em Campinas, mas existem dados que sugerem que ele nasceu em Glicerídeo, uma outra cidade do interior lá de São Paulo. O Bolsonaro ele pertence a uma família descendente de italianos, sendo que seu pai, como eu falei, o Percy Geraldo Bolsonaro, e sua mãe, a Olinda Bonturi. Essa família, a família de Bolsonaro, ela
se estabeleceu em Eldorado Paulista, uma entrevista à revista Veja, onde ele afirmava que os militares estavam abandonando suas carreiras nas Forças Armadas porque o salário pago a eles era um salário bastante baixo, o que tornava a carreira pouco atrativa naquela época. Bolsonaro acabou sendo preso por 15 dias, porque militares da ativa eles são proibidos de realizar reivindicações publicamente. Pouco tempo depois, Bolsonaro foi acusado de planejar atentados à bomba em instalações militares do Rio de Janeiro, caso o aumento salarial dos militares fosse inferior a 60%. Então ele já procurava uma anarquia desde aquele período. Esses atentados eram parte de um plano que foi chamado de Beco Sem Saída e que supostamente foi organizado pelo próprio Bolsonaro. A entrevista possuía até um croquis, aquele esboço feito à mão, com a letra de Bolsonaro. Uma sindicância do Exército determinou sua expulsão das Forças Armadas, mas ele foi inocentado no Superior Tribunal Militar. Na carreira política, como a gente já havia esclarecido, vou também enfatizar que, aproveitando a popularidade das duas ocasiões, o Bolsonaro ele lançou-se na política. Em 1988 foi eleito vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Democrático Cristão. Em 90 candidatou-se à Câmara dos Deputados e entrou na disputa para poder ser deputado federal naquele período. O Bolsonaro ele foi eleito e deu início ao primeiro de 7 mandatos como deputado federal, de 90 a 2014. Ele atuou na Câmara dos Deputados por 27 anos. Nesse período ele transitou por diferentes partidos da política brasileira. Todos esses partidos alinhados à direita no espectro político. Foi eleito pelos seguintes partidos, vou falar alguns partidos. O Partido Democrata Cristão, o PDC, foi o primeiro. Partido Progressista Reformador, PPR. Partido Progressista Brasileiro, o PPB. Para vocês verem, ele passou por diversos partidos. Partido Progressista, o PP. Além desses, ele ainda foi filiado alguns outros partidos, como o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, também participou do Partido da Frente Liberal, o PFL, Partido Social Cristão, o PSC, Partido Social Liberal, o PSL e agora o Partido Liberal, PL. O PCL, o Partido Social Liberal, ele foi o partido pelo qual Bolsonaro disputou a presidência lá em 2018. E o PL é o partido pelo qual ele disputou a presidência já em 2022. Ao longo dos seus 27 anos como deputado federal, o Jair Bolsonaro ele apresentou apenas 171 projetos na Câmara dos Deputados e teve apenas 2 projetos, uma participação pífia na política. Os projetos que ele teve aprovados. O projeto que determinava a redução de impostos sobre produtos de informática e autorização para comercialização de um remédio para o câncer. Algumas pesquisas posteriores confirmaram que o remédio ele não tem eficácia no combate à doença. Então, praticamente ele não fez nada durante seu período como deputado. Ele teve um terceiro projeto aprovado, mas foi barrado no Supremo Tribunal Federal. O governo de Jair Bolsonaro de 2019 a 2022. Bolsonaro ele fez algumas declarações defendendo o regime de exceção ou realizando a defesa pública da execução de pessoas. Fez com que ele conquistasse espaço na mídia extremista e se popularizasse politicamente, em especial a partir de 2014. Em 2018, ele licenciou-se do cargo de deputado federal para poder concorrer à presidência da República. Bolsonaro, naquele período, ele aliou-se
a grupos políticos liberais, aproximou-se das lideranças evangélicas, defendeu em sua campanha o acesso, facilitando as armas e a privatização de estatais, e esses aspectos aumentaram ainda mais a popularidade do Bolsonaro. Além disso, a campanha de Bolsonaro ela cresceu bastante, ele não precisou nem fazer comício por causa da internet, ele fez tudo pela internet. Outro evento que aumentou a popularidade dele foi aquele atentado que ele sofreu lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, um atentado bastante suspeito até hoje, lá no dia 6 de setembro de 2018. Ele foi esfaqueado no abdômen, levando ao hospital às pressas, passando por cirurgia de emergência. O autor do atentado foi o Adélio Bispo de Oliveira, todo mundo acompanhou o Adélio pelas mídias sociais, e o evento ele deu muita força à candidatura do Bolsonaro. Primeiro turno ele obteve 46% dos votos válidos e passou para o segundo turno contra o Fernando Haddad, que se candidatou no lugar de Lula, pelo Partido dos Trabalhadores. No segundo turno obteve 55% dos votos válidos contra 45% de Haddad. A posse de Jair Bolsonaro ela aconteceu em 1º de janeiro de 2019. O governo de Jair Bolsonaro ele foi recheado de polêmicas. Um dos aspectos que mais afetaram essa popularidade do inelegível Bolsonaro foi a forma irregular como a economia no Brasil ela foi conduzida entre o seu mandato. O crescimento ele teve altos e baixos, com uma queda significativa do PIB em 2020, ano em que a pandemia se iniciou, e registrou um crescimento nos anos de 2021 e 2022. Além disso, a gente pode afirmar sobre o índice inflacionário, ele foi um grande problema para esse governo, alcançando níveis inéditos em muitos anos. O crescimento da inflação levou a uma disparada histórica de preços, em especial o preço de alimentos. O preço dos alimentos ele também cresceu consideravelmente porque o governo ele se desfez dos armazéns de estoque dos alimentos usados em outros governos para poder controlar o preço daqueles alimentos. Durante esse período de governo, Bolsonaro houve um sensível afrouxamento nessa política de controle de armas. Muitas armas foram colocadas nas ruas. Especialistas em segurança pública afirmaram que isso contribuiu largamente para que o crime organizado tivesse acesso a armamentos. A polícia ambiental, durante o governo Jair Messias Bolsonaro, também ela deixou a desejar. O desmatamento ele cresceu consideravelmente no país. Existem alguns dados que apresentam que o desmatamento na Amazônia durante o governo Bolsonaro ela aumentou 60% durante esse governo. Outro ponto marcante do governo Jair Bolsonaro foi a condução péssima da pandemia de Covid-19. O governo se mostrou contra muitas medidas para poder mitigar o contágio, trazendo medicamentos que não funcionaram, não foi controlado o contágio e dificultou a compra de vacinas. O presidente Bolsonaro chegou a fazer declarações e incentivando o uso desses medicamentos, como a cloroquina, sem eficácia. Em 2022, fim do governo Bolsonaro, o ex-presidente ele filiou-se ao Partido Liberal para poder concorrer àquela eleição, tentar dar continuidade ao seu péssimo governo. O grande concorrente foi Lula, representante do Partido dos Trabalhadores e presidente do Brasil no período de 2003 e 2011. O Lula ele conseguiu a sua candidatura porque aquelas condenações que ele teve, todas elas foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. O juiz responsável pela condenação de Lula foi o Sérgio Moro. O Sérgio Moro ele foi considerado um juiz parcial e incompetente para poder julgar o caso do Lula. Assim, a disputa eleitoral de 2022 foi marcada por essa grande polarização entre esses dois candidatos.
Bolsonaro enfrentou Lula no segundo turno das eleições e perdeu para o candidato do PT, o candidato petista. A candidatura de Lula, ela tinha força pelo sucesso dos seus governos anteriores, excelente governo, foi marcado por bons resultados, principalmente na economia. A instabilidade da economia brasileira durante o governo Bolsonaro foi grande. Suas declarações de caráter antidemocrático impactaram bastante o país mundialmente. O presidente teve uma má conduta durante a pandemia. Tudo isso fez com que o Bolsonaro perdesse popularidade. O Bolsonaro ele perdeu a eleição, mas tratou-se da disputa presidencial. Essa disputa foi a mais acirrada da história do Brasil, das eleições brasileiras. O Lula teve 50,90% dos votos contra 49,10% de Bolsonaro. Teve uma diferença aí de pouco mais de 2 milhões de votos. Com a derrota, Jair Bolsonaro fugiu, abandonou o país, foi se esconder nos Estados Unidos, poucos dias antes de finalizar o seu governo. O presidente foi chorar lá nos Estados Unidos. Ele é o primeiro presidente da nova república a não conseguir se reeleger. O Bolsonaro ele também foi antidemocrático ao não recusar passar a faixa presidencial para Lula. Isso foi algo inédito na redemocratização do país. O governo Bolsonaro foi considerado suspeito de cogitar realizar um golpe para impedir a posse de Lula. Essa suspeita, inclusive, consolidou-se depois de documentos terem sido encontrados sobre a posse do ex-ministro Bolsonaro, o ministro da Justiça Anderson Torres. Esses documentos eles debatiam o decreto de Estado de defesa para poder alterar o resultado das eleições de 2022. Só para enfatizar, caso vocês tenham interesse em usar esse dado, o governo Bolsonaro ele deixou o governo com aumento de 60% do desmatamento na Amazônia brasileira. Espero que valeu, obrigado por terem acompanhado o nosso programa, o nosso bate-papo Política com Michel até o final e até o nosso próximo programa. Valeu, galera, tchau, tchau.